A paz do Senhor. Shalom a todos. Amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja dentro de nós, envolvendo o nosso ser, nosso coração, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, o nosso redor e o nosso derredor, em nome de Jesus. Amém? Que nosso ambiente, nossa casa, nosso trabalho, nosso emprego, todos os ambientes onde a gente se relaciona, que sejam envolvidos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu sou o apóstolo Rubens, Reuben Yeshevet Yehudá. Eu estou aqui para gravar mais um vídeo a respeito da nossa série Apocalipse. Amém? Para quem não me conhece, não tem me acompanhado, eu estou gravando uma série de vídeos ali no YouTube, @RubensMCJúnior. Todo o meu ministério está focado no Apocalipse. Por quê? Tanto lá no YouTube, nós também criamos um grupo de oração diário. De segunda a sexta, nós nos encontramos às 7 da noite pelo Telegram, chamado Grupo Apocalipse. Tá? O que a gente está falando sobre o Apocalipse? Nós estamos priorizando efetivamente o arrebatamento dos santos. O primeiro arrebatamento, porque para quem não sabe tem dois. Tem um antes da grande tribulação e outro arrebatamento depois da grande tribulação. O primeiro arrebatamento é o nosso foco. Porque a grande tribulação não foi feita para nós, não foi feita para os santos, não foi feita para crente. Grande tribulação é reino das trevas, reino de Satanás. Feito para Satanás e seus adoradores reinarem aqui. Tá? É por isso Deus faz um primeiro arrebatamento, onde Jesus vem colher os seus. É o arrebatamento de Mateus 24, versículo 27, onde Jesus passa como um relâmpago muito rápido. Como um raio, não dá tempo de olhar. Quando você olhar, já passou. As pessoas só vão ouvir o barulho do relâmpago. Esse é o primeiro arrebatamento, que vem na iminência dos grandes desastres que vem depois. Tá? Esse é o primeiro arrebatamento, ele está próximo, ele é urgente, e você não vai subir nesse primeiro arrebatamento se você não estiver preparado. Ali em Mateus capítulo 24, capítulo 25, Jesus dá um resumo sobre todos esses acontecimentos. E ele foca nesse primeiro arrebatamento, dizendo que os santos têm que estar preparados, senão mesmo alguns escolhidos ficarão na grande tribulação. Porque mesmo sendo escolhidos por Deus, não se prepararam. Não se prepararam para o primeiro arrebatamento, estavam dormindo. Estavam preocupados com as coisas do mundo. Por isso eles ficam na grande tribulação, onde não era para eles estarem. A grande tribulação é grandes desastres, meu irmão. Quem ficar aqui vai sofrer demais. Mas aqueles que resistirem até o fim, permanecerem com a sua fé ligadas ao Senhor Deus, não aceitarem a marca da besta, nem na mão, nem na testa, eles serão arrebatados no último arrebatamento. Qual que é esse? O da sétima trombeta, de Apocalipse 14, de 14 a 16. Aquele que Paulo fala também, 1 Coríntios e 1 Tessalonicenses. Tá? Esse é o último. Esse é o último arrebatamento. A gente tem que sair daqui antes. É por isso que eu estou fazendo uma série de vídeos sobre isso. É só o que Deus tem me falado. Para com tudo, Rubens. Fala só sobre isso, porque isso é iminente. Isso é urgente. Todo o meu ministério, tudo que eu estava fazendo, Deus focou exatamente nisso. Por isso eu estou soltando muitos vídeos no YouTube a respeito disso. Estamos falando sobre isso, cultuando nossa igreja online. Tá a todo vapor. Ali pelo Telegram. Porque ali a gente consegue se encontrar todos os dias com irmãos de qualquer parte do mundo. A gente não pode se fechar somente à nossa igreja local. Igreja do Senhor é uma só. Ela está espalhada pelo todo o universo. Tem gente já lá no céu, tem gente ainda aqui na terra. Tudo é igreja do Senhor.
Deus não tem denominação. Então você continua participando ali na sua denominação, na sua comunidade local, mas fique atento a esses grupos de oração online, porque Deus está revelando coisa todos os dias sobre o arrebatamento. Não fique por fora. Amém? Então me acompanhe nas minhas mídias sociais, @RubensMCJúnior, principalmente o YouTube e o Instagram, é onde eu posto mais coisas, mas tem o grupo de oração diário, é o culto diário, é a Igreja do Senhor, que está focada no que Deus está falando para o dia de hoje. A cada era do mundo, Deus tem uma palavra específica. Em 2020, nós saímos da era da graça e entramos na era da tribulação. Dentro da grande tribulação, tem uma maneira específica dos cristãos viverem que é diferente da era da graça. Qual que era a era da graça? Começou lá na crucificação de Jesus. Ele falou: ide por todo mundo, preguem o evangelho, falem, anunciem as boas obras, façam, ganhem os povos. Então a gente ia, debatia, teologia, discutia, abria igreja, tal, a gente trabalhou muito. Aí o que Jesus fala? Depois que o evangelho chegar a todas as nações, aí vai mudar de era. Aí vai começar a chegar o fim. É exatamente isso que está acontecendo. Quando o reino do céu for pregado a todas as nações, chegará ao fim. Isso é Jesus falando. Em 2020, houve a pandemia. A pandemia foi a transição de eras, entre era da graça para a era da tribulação. Dentro da era da tribulação, ela é dividida em 3 fases. Que Jesus chama a primeira fase de princípio das dores, que é quando ele compara a uma mulher em parto, uma mulher grávida. No começo da sua gravidez, ela nem percebe que ela está grávida. Aí vão vindo os meses, ela vai percebendo, vai ficando feliz, só que ao mesmo tempo começam a vir alguns incômodos. Começa a ficar uma situação mais chata. Ela precisa começar a mudar seus hábitos, daí começa a vir algumas dores. E começa a doer cada vez mais até que chega o dia do parto, que é a dor mais forte. É assim que Jesus compara a primeira fase da era da tribulação. 2020 todo mundo ficou assustado com a pandemia, mas depois que passou ali um ano, chegou 2021, o pessoal já estava voltando a fazer as coisas, não percebendo que algo estava acontecendo. Era o início das dores de parto. Chegando na segunda fase da era da tribulação, Jesus chama de tribulação. É quando vão vir as guerras, vão vir os tsunamis, as maiores crises, desastres naturais, terremotos, enchentes, vulcões. Ah, mas isso já acontece, Rubens, isso já acontece faz tempo. Vai aumentar proporcionalmente demais. Vai aumentar muito. Vai chegar a um ponto que as pessoas vão até achar que essa é a grande tribulação. É por isso que muitas vezes que eu prego, eu já falo que depois do arrebatamento, a próxima etapa é grande tribulação. Porque a segunda fase já será terrível demais. Mas ainda tem a terceira. Aí sim chega efetivamente o que Jesus chama de a grande tribulação. Então é o princípio das dores, tribulação e grande tribulação. São as 3 fases da era da tribulação. A gente já está finalizando a primeira fase. O princípio das dores já está acabando. A gente vai começar a entrar na fase 2, que é a tribulação, onde chegam os grandes desastres. É nesse interlúdio que a gente é arrebatado aos céus. É por isso que o Senhor tem nos alertado todos os dias. Todos os dias ter irmão compartilhando esses grupos online que eu estou anunciando aqui. Se você não faz parte de nenhum, entra lá no nosso, que a gente é conectado a vários grupos de oração com pessoas do mundo inteiro, focadas no que Deus está falando, tá? Ouvindo a voz de Deus em sonhos, em visões, revelações, interpretações. A gente está trabalhando todo dia. Senhor, o que a gente faz agora? O que é para pregar agora? O que a gente fala agora? Esse vídeo que eu estou gravando agora é o que Deus mandou eu pregar hoje cedo. Tá? A gente está vivendo assim todos os dias, nos preparando para esses últimos dias, para estarmos prontos para o arrebatamento. Amém? Que é iminente.
Ah, Rubens, mas tem um versículo que Jesus fala que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Em nenhum momento nós anunciamos nem o dia nem a hora. Mas o ano ele revelou. Em 2022, o Senhor nos disse: 2023 é ano da colheita. 2023 é ano da colheita, onde cada um vai colher de acordo com o que plantou. Aí na hora, eu não entendi muito bem. Colheita, graças a Deus, porque quem trabalhou bastante vai começar a colher os frutos. Colhendo os frutos, talvez eu compre novas cadeiras para a igreja, talvez eu consiga pintar, reformar o prédio, reformar a casa. Deus falou: não, Rubens, você está entendendo errado. Você está pregando sobre Apocalipse. Ele mandou começar a pregar sobre Apocalipse lá em 2021. Sobre Apocalipse e sobre política, porque uma coisa tem a ver com a outra. Prega sobre Apocalipse e prega sobre política. Falou isso em 2021. 2022, ele falou que 2023 seria o ano da colheita. Aí quando eu estava confuso ao respeito da colheita, ele falou: você está enganado. Você está equivocado. Você está pregando sobre Apocalipse. A colheita que virá é a colheita de Apocalipse. Vai lá ver, meu irmão, que colheita que é de Apocalipse? É o arrebatamento, onde o próprio Jesus colhe os seus da terra. Aqueles que plantaram no céu, colherão no céu. Aqueles que plantaram na terra, colherão na terra. É por isso que 2023 é o ano da colheita. Todo mundo vai colher. Você vai colher o que você plantou. Se você plantou no céu, você vai colher lá. Se você plantou na terra, você vai colher aqui. E Jesus fará a sua colheita dos seus. Todo mundo vai colher em 2023. Por isso que ele fala: não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e o cupim corroem. Ajuntem tesouros no céu, plantem lá, porque lá suas riquezas duram para sempre. 2023 é ano da colheita. Demos o ano. Tá? Jesus, ele foi maravilhoso em já revelar o ano, pra gente ficar esperto esse ano. Sempre falo aqui, esse ano tem que ser o ano onde você é o mais crente da tua vida, é o seu ano mais cristão. Não, no começo do ministério, eu até era empolgado, até tinha chama, até participava de um movimento, até fazia muita coisa. Mas depois eu fui esfriando. Meu irmão, volta ao primeiro amor em nome de Jesus. Esse é o ano de você ser o mais crente da tua vida. Amém? Nessas buscas, nessas orações, a gente tem perguntado muita coisa para Deus. Amém? Eu sou só uma das trombetas, meu irmão. Tem muita gente falando sobre isso. Por isso que eu falo para você participar desses grupos, porque nos grupos de oração a gente consegue compartilhar mais coisas do que a gente consegue compartilhar aqui. Ali você vai estar atento diariamente com informação fresquinha do que Deus tem falado aos 4 cantos da terra, porque tudo acaba culminando nesses grupos. E a gente vai compartilhando um para o outro. Amém? O que Deus comentou? A gente buscando, tal, não sei o quê. Senhor, quando? Fique esperto. Mas quando? A gente precisa saber, porque quanto mais informação a gente passa, mais fé o povo tem, mais eles se preparam. O Senhor falou o ano, tem como dar outra informação mais específica? Ele falou: atente ao meu calendário. Aí quando você vai olhar para o calendário israelita, que no calendário de Deus, lembra, Deus é Deus. Ele não segue o nosso calendário grego feito por homens. No calendário que a gente usa hoje vai de janeiro a dezembro. No calendário do Senhor, o primeiro mês do ano é Abib. Abib corresponde ao nosso mês abril. Certo? É perto ali de abril. Tá? Ou seja, 2023 vai de abril de 2023 até março de 2024. Tá? Esse é o ano do Senhor. Aí, quando ele fala atente ao meu calendário, a gente vai olhar o que diz o calendário de Israel. A gente está em agosto, certo? Em setembro tem 3 festas, porque setembro corresponde ao meio do ano, contando de abril até março, setembro é o meio do ano. Aí você olha no calendário de Israel, tem 3 festas em setembro. Tem a festa das trombetas, que simboliza que Jesus está voltando. Logo em seguida,
tem a expiação, que não é uma festa, não é uma celebração. Expiação sou eu lamentando pelos meus pecados. Eu pedindo para Deus me perdoar. É o dia do perdão. Por isso que ele não é comemorado com festa, com fruta, com coisa feliz, hahaha, risada. Não. Expiação é lamento pelos meus pecados. Eu de joelhos, passando horas pedindo, Senhor, eu me arrependo, me perdoa, para que eu esteja pronto para me reunir com o Senhor. É você se purificando. Porque a próxima festa, que é a última festa do ano, se você quiser saber quais são essas festas, vai ler Levítico 23, tem todas ali. Essas são as festas oficiais do Senhor. A última festa do ano é a dos tabernáculos, que representa todos os santos reunidos com o próprio Deus. Aí eu te pergunto, se Deus está no céu, onde você vai se reunir com Ele? Isso é resposta de Deus, meu irmão. Nós estamos em agosto, em setembro já tem essas festas aí. Se prepare. Se prepare. Se prontifique para ser arrebatado ainda esse ano. Se você perder esse primeiro arrebatamento de Mateus 24, 27, onde Jesus vai passar como um relâmpago, não vai dar tempo de você nem ver. Depois que você ouviu o barulho, olhou para cima, ele já passou. Se você perder, você vai passar 7 anos da era da tribulação. Você vai passar pela tribulação e pela grande tribulação preso a esse mundo. Esse primeiro arrebatamento é um ato de misericórdia do Senhor em relação aos seus santos. Aqueles que estão buscando e esperando no Senhor. Isso é tão importante, isso é tão claro na Bíblia, que Jesus usa 3 parábolas para especificar. Ele começa com uma falando da figueira, tá? Só que logo em seguida dele falar que esse arrebatamento, o primeiro de Mateus 24 e 27 do relâmpago, tá? Ele fala que é tão importante esse primeiro, você estar atento, você estar pronto, você estar vigilante, porque ele vai chegar de repente, assim como chegou o dilúvio na época de Noé. O que foi o dilúvio na época de Noé? Noé ficava pregando, ele estava pronto, ele estava preparado, ele estava anunciando, a arca estava construída. Ele fala, gente, pelo amor de Deus, atenta, eu não construí essa arca à toa, vai cair chuva. E a galera, não, tá maluco? Olha para o céu, rapaz, as nuvens, céu azul, tá tudo normal. Não tem um sinal específico dizendo que vai cair uma catástrofe. É por isso que as pessoas não estão crendo, porque elas estão esperando ver para crer. Elas estão esperando um sinal físico, um sinal visível, uma estrela cadente anunciando esse primeiro arrebatamento. Não vai ter. Ou você crê na palavra do profeta, ou você fica. Assim como aconteceu no dilúvio. Quem entrou na arca? Noé e a família dele. 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas. O resto foi tudo os animais que Deus juntou na arca. Noé anunciou o pregador da justiça. Mas como não parecia que ia acabar o mundo, não estava tendo nenhum sinal visível, ninguém acreditou. Da mesma forma será esse primeiro arrebatamento do relâmpago. Os profetas estão anunciando. As pessoas estão olhando e falando, não, mas parece que está tudo bem. Estamos seguindo na igreja. Estou fazendo nada de errado? Não, estou seguindo a vida. Enquanto não vem, vamos seguindo aqui. Preocupado com as coisas do mundo. Aí o Senhor dá 3 parábolas. Simples. Para dizer como é que até alguns crentes vão ficar. Por que eles não serão arrebatados? Ele fala da parábola do servo bom e do servo mau. Ele fala da parábola das 10 virgens. E ele fala da parábola dos talentos. Na parábola do servo bom e do servo mau, ele deixa claro que alguns crentes, porque o Senhor estava demorando muito, porque ele foi crucificado lá 2000 anos atrás, né? Está demorando muito, meu Senhor. Começaram a se tornar servos maus. Começaram a criar sua própria teologia. Começaram a difamar, a debochar daqueles que estavam aguardando a volta de Jesus. Não estavam se prontificando. Começaram a suavizar aqui na terra. Não, vamos vivendo assim, a gente cria aqui, a gente faz assim. O próprio Jesus os chamou. São servos meus. São escolhidos, mas são maus. Por isso que os bons sobem, aqueles que estavam se preparando,
E esses servos maus ficam. Aí, se eles resistirem até o fim da grande tribulação, aí eles sobem no último arrebatamento. Parábola das 10 virgens. Tem as prudentes e as imprudentes, que são as nécias. O que são essas? São aquelas que estavam com as suas lamparinas acesas. Estavam com óleo reserva, as prudentes. As imprudentes levaram o serviço do Senhor como se fosse rotina. Não, é só mais um dia como qualquer outro. Um dia nesse como qualquer outro, o Senhor chegou. Elas não estavam prontas, não estavam com as suas lamparinas acesas, não tinham óleo reserva. Elas começaram a correr, pedir emprestado. Não, se eu te emprestar meu óleo, eu vou ficar sem. Corre aí e procura quem tem. No que elas foram correr procurar, já tinha passado, é o que eu estou dizendo. Quando ouvir o relâmpago, não vai dar tempo de você se preparar. Quando você olhar, já foi. Tá? E a parábola dos talentos? O Senhor nos deixou talentos para usarmos nessa terra, para evangelizarmos, para multiplicarmos. Porque aquele que está ligado na videira verdadeira de João 15, que é Jesus, dá fruto e dá muito fruto. Multiplica os frutos. Amém? Aí teve servo que não trabalhou, que não multiplicou os frutos, que foi vivendo a sua vida. Não, tem minha carreira primeiro. Primeiro eu vou ganhar dinheiro, depois eu vou ser missionário, porque eu não quero viver dependendo de igreja, de oferta dos irmãos. Eu fico vendo os missionários, eles vivem tudo uma vida muito simples. Não, eu não quero isso pra mim não. Primeiro eu vou ser médico, vou ser engenheiro, vou ser isso, vou ser aquilo, vou me formar. Aí quando eu tiver tudo lá bom, tudo lá em cima, tudo top, tudo ok, aí eu vejo o ministério do Senhor. Eu me programo. Eu já fiz a minha programação. No meio do caminho, Jesus voltou. Cadê os talentos que eu te dei? Não, tá enterradinho aqui. E o seu? Não, meu eu multipliquei. O Senhor me deu tanto, toma aqui um monte a mais. Ah, pois você que multiplicou, sobe, vem pro gozo do teu Senhor. Você que enterrou o talento, eu vou tomar até o que você tinha. É Jesus falando que mesmo em meio aos crentes, aqueles que não se prepararem vão ficar. Aqueles que não estão atentos, vigilantes para a volta do próprio Jesus Cristo, o noivo que vem buscar sua noiva, vai ficar. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito urgente, por isso ele culminou todo o meu ministério para esse momento. Eu só estou pregando e falando sobre isso, orando sobre isso todos os dias. Todas as palavras são referentes a isso. Todos os dias. Deus não está de brincadeira com isso. Detalhe. Pega a Bíblia inteira. Deus fala uma coisa aqui, Deus fala uma coisa ali, ele vai jogando algumas profecias. Quando está perto da profecia se cumprir, ele começa a falar todo dia, vai ficando mais quente. Ele só está falando sobre isso. Eu tinha muitos projetos, eu tinha muitos planos. Ele falou, chegou o tempo do Apocalipse, foca nisso, esquece o resto. E muitos planos eram de Deus. Ele falou, foi o tempo, o que deu para fazer deu, o que não deu ficou para trás. Se preocupa agora em subir. E eu digo mais. Primeira palavra que eu fiz aqui no vídeo sobre Apocalipse, se você olhar na série, na playlist Apocalipse do meu YouTube, o primeiro vídeo você vai ver que eu faço triste. Por que eu faço triste? Eu estava chorando demais. Antes de gravar o vídeo eu estava lamentando e orando por muita gente, porque eu sabia que muitos não iam acreditar nessa palavra. Eu estava lamentando pelos que ficam. No meio do processo Deus falou, Rubens, foca nos que sobem. Você já pregou aos que ficam, já evangelizou, já soltou a palavra, eles decidiram não ouvir, foca nos que querem subir. Eu vou te dar palavras de esperança, de fortaleza, de santidade, para que eles subam, para que eles se preparem para subir. Esse é o seu foco. Tá? Então entenda, meu irmão, Deus está direcionando tudo, focado apenas nesse primeiro arrebatamento, porque aqueles que ficarem terão que se virar. Uma das coisas que eu tentei fazer depois dessa primeira pregação foi planejar uma forma. Eu pensei, a gente vai subir, glória a Deus, a gente está guardado no céu. Mas e os irmãos que ficam? Como é que a gente pode facilitar a vida deles? Comecei a entrar em contato com alguns irmãos, Deus mandou eu parar na hora. Comecei a entrar em contato com alguns irmãos para quê? Alguns irmãos que tinham condições, tanto financeiras, logística, de
de construir abrigos para cristãos terem uma vida mais fácil durante a grande tribulação. Irmãos que moram em sítios mais afastados, porque o Senhor fala que aqueles que sobreviverem terão que mudar para os desertos, que a cidade será tomada tanto de enchente, quanto de catástrofe, quanto pelo domínio de Satanás. Então, pensando logisticamente, rapaz, eu vou fazer uns abrigos no deserto, vou juntar uns empresários, a gente vai construir algumas coisas. 3 dias depois, Deus já estava falando, não, Rubens, você vai focar nos que sobem. Vai ajudar a preparar os que sobem. Essa é a prioridade do momento que se chama agora. Os que sobem. Os que ficam, eu vou tratar deles individualmente. Porque eles me recusaram, eles não ouviram a palavra, eles não ouviram a pregação, eles vão colher as consequências. 2023, cada um vai colher de acordo com o que plantou. Amém, Senhor. Mandei minhas últimas mensagens, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, estou focando nos que sobem. Amém? Se você quer subir no arrebatamento, se você quer saber como se preparar, esteja interligado com esses irmãos que estão focados nisso. Tem grupos de oração espalhados por um monte de lugar. Se você não sabe, não conhece, entra no meu Telegram, Grupo Apocalipse. Só entrar. Tem palavra todos os dias e atualização todo dia. Amém? Glória ao nome do Senhor. Ok, Rubens. Tenho que estar pronto para o arrebatamento. Tenho que estar pronto para o arrebatamento. Amém? Como que eu faço isso? O que eu tenho que fazer diferente? Como se prepara? Como é que eu tenho que me preparar? O que eu tenho que fazer na prática para me preparar para o arrebatamento? Tá? O que eu tenho que fazer diferente que eu não esteja fazendo? Tá? Talvez algumas coisas você já esteja fazendo, talvez algumas coisas você já esteja se cuidando. É por isso que esse vídeo de hoje eu estou gravando, para dar as ações práticas de preparo. O que Deus falou que a gente tem que fazer para estar pronto. Durante esses dias, esse ano, Deus tem dado algumas orientações, algumas direções de preparo para nós, tanto espirituais quanto físicas, práticas, tá? E ao todo a gente conseguiu listar 7 ações práticas. Não é à toa que o número é 7. Você vai achar 7 no Apocalipse inteiro, tá? 7 ações práticas para estarmos prontos para o primeiro arrebatamento de Mateus 24, versículo 27 do relâmpago. Amém? Para te livrar da grande tribulação. Para você encontrar o seu Jesus Cristo esse ano ainda. Amém? Isso é uma boa notícia para os que sobem. Aos que ficam só tem más notícias, mas aos que sobem é uma tremenda de uma boa notícia. Amém? 7 orientações de Deus para que você esteja pronto para subir no primeiro arrebatamento. A primeira, fé. 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 A primeira você precisa ter fé. A primeira você precisa crer nesse arrebatamento. Todo o evangelho começa com a fé. Se você não crê, a coisa não acontece com você. Não, mas eu me esforcei, eu fiz o que tinha que fazer por via das dúvidas. Por via das dúvidas, fé é certeza. Fé é certeza, não importa se eu tô vendo ou não tô vendo nada, porque a fé é certeza das coisas que não se veem. Porque se eu tô vendo, não é fé, tá na minha frente. Se tem um sinal, não tô crendo, tá aparecendo ali. Crer, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Você precisa ter fé no arrebatamento. Não tem um sinal específico visível. As pessoas estão procurando. Não, se ele está falando, então vai ter que ter um sinal visível. O sinal que Deus está mandando é a palavra dos profetas, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Ou você ouve e crê,
ou você vai ficar catando coquinho por aí, caçando um sinal e não vai achar. Porque esse primeiro arrebatamento virá de surpresa. É por isso que Deus esconde o dia e a hora. E aí eu dou mais uma dica do porquê ele fez isso. Porque não seria mais fácil ele dar o dia e a hora? Claro que seria. Todo mundo saberia, colocaria no calendário. Sabe como as pessoas iriam agir? Elas iam pecar, 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 pecar. Quando chegasse 2 dias antes do arrebatamento, elas iam pedir perdão. A gente conhece muito bem o ser humano. É por isso que ele não dá o dia nem a hora. E ele só deu o ano quando estava prestes a virar o ano. Quando ele me falou que era 2023, já estava chegando 2023. Era setembro de 2022. Por quê? Porque se ele fala muito antes, as pessoas iam relaxar. Não, dá tempo de eu aproveitar essa vida. Dá tempo de eu curtir bastante. Dá tempo de eu fazer muitos meus planos. Já que eu vou subir, deixa eu curtir o máximo que eu posso aqui. O que Jesus prega 2000 anos atrás é: prepare-se, esteja pronto para como se fosse hoje. Viva todos os seus dias esperando pelo noivo. E ele não faz essa referência com o noivo da noiva, o casamento à toa. É porque o casamento padrão judaico na época de Jesus, o noivo chegava, dava uma taça de vinho para a noiva. Hoje o nosso noivado é diferente, né? Tem um evento, tem um jantar, daí entrega um anel, que é o símbolo do noivado. O noivo dava uma taça de vinho para a noiva, ela bebia, e isso era o sinal que ele estava fazendo um compromisso com ela. Olha, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu volto para te buscar. Tá? Ele vai embora porque daí ele vai preparar a casa, a comida, onde eles vão morar. Tá? Aí, depois que ele volta, na tradição judaica da época, depois que ele volta, ele não avisa a hora que ele vai voltar. A noiva tem que estar pronta. Ela tem que, depois de tomar o vinho, já viver pensando na volta do noivo. Então ela já vai correr atrás do vestido, ela já vai estar preparada, ela já vai despedir da família, ela está pronta esperando todos os dias, porque ela não sabe o dia nem a hora que o noivo vai vir buscá-la. Aí o noivo tá lá trabalhando com o pai, porque o pai tem a herança, já começa a organizar, não, melhor você morar aqui, melhor você morar ali e tal, não sei o quê. Aí o pai do noivo é que diz pro noivo: agora sim. O pai que é o mais experiente, o pai já casou. O pai que falava pro noivo: olha, agora sim, sua casa está pronta, a estrutura está boa, já dá para você ir buscar sua noiva e seguir com a tua vida. Vinha a palavra do pai. Aí o noivo saía de casa, ia buscar a noiva. Se a noiva não estava pronta, ele não a levava, porque era um sinal de que ela não estava valorizando a vida com o noivo. Olha como é sério isso. Se o noivo vai, prepara a casa, prepara a morada e vai buscar a noiva, ela não estava pronta, ele a deixava. Fala: não, você não valorizou, mas você não falou com ninguém, você não despediu, você não comprou vestido, você não tá ataviada, não tá cheirosa para mim. Rapaz, eu passei aqui anos preparando tudo. Era uma desconsideração. Amém? Aí olha as referências que o próprio Jesus nos dá. Ele chegou e entregou o vinho. O vinho é o sangue de Jesus vertido na cruz por mim e por você. Esse é o vinho novo de Jesus. Deixou para você a última ceia. Olha, esse é o meu sangue. Toma, e deu para todos os seus discípulos. Esse pão é o meu corpo que eu compartilho com vocês. Todas as vezes que vocês comerem e beberem, façam em memória de mim. Eu estou voltando. Eu vou voltar a buscar vocês. Compartilhe esse evangelho para toda a terra. Da Judéia, para Samaria, para Galiléia, para todos os confins da terra, porque eu estou voltando. Esse é o meu vinho novo que eu compartilhei com vocês. Aí ele fala: na casa do meu pai tem muitas moradas. Ele já preparou o lugar. Mas se ele não tivesse feito, eu mesmo faria. Porque eu venho buscar vocês para morar comigo. Aí Jesus vai passar. A mesa das bodas no céu está pronta. Jesus já está às portas. Os anjos já estão posicionados para nos arrebatar.
tá? Só estou te dando informação quentinha. Revelação do próprio Deus. Os anjos já estão posicionados para arrebatar os seus. Porque Jesus não vai pisar nessa terra para te buscar. A gente vai se encontrar com ele no céu. Para chegar nas nuvens, os anjos vão nos carregar. São eles que nos arrebatam e a gente encontra o Senhor Jesus nas nuvens. Jesus só vai voltar a pisar aqui no reino milenar. Jesus está às portas do céu, os anjos já estão posicionados. Só falta o sinal do Pai de falar: pode descer, pode arrebatar. Está tudo pronto. Aquele que não estiver pronto, vai ficar. Jesus vai passar como um raio, quem não estiver pronto fica. É essa fé que você tem que ter. Tá? Jesus ele fez todos os preparativos correlacionados com o casamento judaico para ninguém ter dúvida. Para ninguém ficar na dúvida. Ou seja, tenha fé na promessa de Jesus. Se você não tiver fé, meu irmão, não tem evangelho, não tem religião, não tem nada. Tudo se baseia na sua fé, na sua crença. Eu vou crer, eu vou agir conforme a palavra de Deus. Eu creio que meu Senhor veio me buscar, eu creio que Ele não me quer na grande tribulação porque não foi feita para mim. Se eu estou entregando minha vida para Jesus, eu creio que Ele vai me salvar. Eu creio que Ele quer casar comigo porque Ele falou isso o evangelho dele inteiro. Ele pregou mais sobre o reino do céu do que qualquer outra coisa, falou que nossa morada é lá, para a gente ajuntar tesouro lá. Eu creio na palavra de Jesus, eu quero me encontrar com meu Cristo. Creia em nome de Jesus e você será salvo. Amém? Fé é o primeiro ponto, tá? É a primeira orientação. Tenha fé no arrebatamento primeiro. Por que é difícil algumas pessoas terem fé? Tá? Principalmente crente. Porque ao longo dos anos, Satanás foi criando muitas teorias e teologias para confundirem os evangelhos. Tá? Então você vai achar muita gente por aí falando: não, arrebatamento, isso nem existe. No arrebatamento, só um, depois da grande tribulação, cada um fala uma coisa. Você vai ver doutrinas, teologias, você vai ver denominações, cada um prega uma coisa. E hoje, olha o ponto que chegamos. Hoje sentam todos e ficam debatendo, não chegam a conclusão nenhuma e saem dando risada. Eles usam essas diferentes doutrinas mais para bater papo, mais para fazer debate entre um e outro. Como é que os apóstolos faziam quando havia alguma divergência? Paulo está pregando um negócio diferente? O outro apóstolo não concorda? Pedro, tu concorda? Não sei. Quer saber? Chama todo mundo. A gente senta em sala fechada, sem o povo, só nós, só liderança. A gente discute até termos um consenso. Até Deus nos revelar, porque sairemos todos dessa reunião pregando a mesma coisa. Junta Pedro, Tiago, João, Paulo, todos os apóstolos que tinha, todo pastor, os mestres, só a alta cúpula. Pedro, que era o bispo, era o presidente ali da assembleia. E essa questão da comida. A gente deve comer comida impura agora? A gente se santificou a vida inteira. Não, mas esses povos pagãos, como que eles vão mudar de alimentação de uma hora para outra? É complicado. Há uma discussão ali, até que Tiago levanta a mão, Tiago, irmão de Jesus. Autor da carta de Tiago que tem na Bíblia. Está lá na igreja, é um dos grandes líderes da igreja. Fala: eu tive uma ideia aqui, vamos ver se vocês concordam. Vamos priorizar no principal, vamos focar no principal, a salvação, o evangelho. Amém? E não comer comidas sacrificadas a ídolos, a deuses pagãos, porque isso fere o primeiro e segundo mandamento: adorar só Deus, não criar vínculo com nenhum outro Deus, com adoração com nenhum outro Deus. E a gente deixa as questões menores para os líderes e as sinagogas das próprias cidades onde as pessoas moram. A gente foca no principal, que é a salvação prioritária, acreditar que Jesus é realmente Filho de Deus, o batismo, a leitura da Bíblia, e não adorar outros deuses, porque os povos pagãos adoravam muitos deuses. E as questões menores a gente deixa com a comunidade local.
E eles vão ensinando aos poucos, porque a conversão das práticas, dos costumes, demora para mudar. Se a gente ficar atento a essas práticas menores, a gente vai evangelizar muito pouco, a gente precisa ganhar o mundo inteiro. A gente não pode perder muito tempo com questões menores. O que vocês acham? Todos entraram em acordo. Assim foi feito. Todos seguiam a mesma doutrina. Aí você vai ver Atos 2, fala a mesma coisa. Como viviam os convertidos? Eles seguiam a doutrina dos apóstolos. Porque Jesus ensinou eles, eles entravam em consenso e ensinavam o povo. Uma só palavra, uma só doutrina, um só Deus. Não tem discussão, meu irmão. A palavra de Deus, navalha afiada, corta juntas e medulas. Separa o joio do trigo. Ele sabe muito bem quem é quem. Cristão que não está focado no arrebatamento, não importa a sua teologia, não importa as suas obras, se você não está crendo nesse primeiro arrebatamento, você fica, é simples assim. E o próprio Jesus diz, vai ficar muito escolhido mesmo. Amém? Mateus 24, versículo 21 e 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Escolhido dentro da grande tribulação. De bobeira, não era para você, meu irmão. O lugar para santo é no céu, mas você precisa ter fé para chegar lá. E a fé não é uma fé aleatória, é a fé que você inventa, não é a fé da sua opinião, é fé na palavra do Senhor. No que ele está anunciando. E Deus não faz nada sem antes anunciar os seus profetas. Os profetas estão falando, são as trombetas do Senhor. Hoje a gente tem palavra no livro, tem palavra no computador, tem palavra no celular, na internet, tem palavra em tudo quanto é lugar. Mas que palavra você está ouvindo? Será que é a palavra de Deus mesmo? Ou você está ouvindo uma tradição da denominação que está sendo repetida há muito tempo? Que foi uma teologia criada por homens e por isso divergem muitas coisas da palavra de Deus. Tá? Muita gente fala que os livros bíblicos é poesia, é uma literatura fantasiosa. Tem muita denominação, muito crente, muito pastor, muito pregador que fala isso, que texto profético, que milagre, maravilha. Não, isso é para a época de Jesus. Apóstolo? Rapaz, não. O cara quer aparecer. Não, profecia? Não, lá pro tempo antigo, isso não tem mais não. Pregador que não acredita na Bíblia. Tem um vídeo sobre isso na série. Crente e descrente. Na verdade, acho que não é um vídeo, acho que é uma postagem que eu fiz, um texto, sobre o crente e descrente, que é uma incógnita, é um paradoxo. É crente que não crê. Não seja um desses. Tenha fé em nome de Jesus para que você seja arrebatado. Amém? Próxima dica. Deus falou muito claro. Mantenham as suas botijas cheias. Tá? 2 Reis 4, de 2 a 7. Fala sobre a botija cheia. O que é a botija cheia, meu irmão? Primeiro passo é ter fé. Segundo passo, mantenha a botija cheia. O que é a botija que ele está falando especificamente? A botija é aquela pequena vasilha que era cheia de óleo, porque ela com óleo ia acender a lamparina. Se a sua botija não tem óleo, não vai ter fogo, não vai acender. É a questão lá das 10 virgens. Acabou o óleo, tinha mulheres que tinham óleo reserva para poder encher a botija. As que não tinham óleo reserva, o fogo queimou o óleo que tinha e a botija ficou vazia. Tá? Igual o fogão da sua casa, fogão a gás, acaba o gás, não tem como você ligar o fogo no fogão sem gás. Amém? Naquela época é a botija com óleo, é a lamparina. Tá? O que é o óleo? O que representa o óleo? Porque eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou a botija. Amém? O óleo é o Espírito Santo de Deus. Você e eu precisamos permanecermos cheios do Espírito Santo. Ninguém vai para o céu
sem o Espírito Santo de Deus. Precisamos estar cheios do Espírito. Nosso corpo precisa estar cheio do óleo da unção do Senhor. O Espírito é o selo, o Espírito é o óleo, o Espírito é o azeite que está sobre a nossa vida. Por isso que você vai na igreja, tem um potinho de azeite lá para ungir, para curar pessoas e tal, porque o azeite, o óleo, representa o Espírito Santo de Deus. Amém? Precisamos estar cheios do Espírito Santo na nossa vida. A nossa botija tem que estar cheia. Não é um pouquinho, não é o Espírito Santo de domingo quando eu vou na igreja. É todo dia eu preciso estar cheio do Espírito Santo. E aí dificulta, porque eu nem sei como eu me encho do Espírito Santo. Eu tenho que ficar indo no culto todo dia? Como que é isso? Então aqui eu dividi em algumas dicas específicas para você saber como você enche a sua botija, como você se enche do Espírito Santo. Primeira dica é o sacrifício, tá? Algumas dicas dentro do item 2. Dentro do item 2, encher a sua botija, a gente vai dar algumas dicas para você saber como você enche sua botija. A primeira delas é o sacrifício. O que é sacrifício? Sacrifício quer dizer morte, você mata alguma coisa. Sacrificar um animal, você mata ele, não é isso? O que eu tenho que matar? O que eu tenho que sacrificar? Aquilo que me leva para o pecado. O Espírito Santo não convive no pecado. Se há pecado em mim, ou sai o pecado, ou sai o Espírito Santo. Os dois não vão conviver no mesmo corpo. Para eu manter minha botija cheia com o Espírito Santo, a primeira coisa é, eu abro mão do meu pecado, eu sacrifico. Eu não peco mais. É por isso que antigamente o sacrifício era feito com fogo. Pegava o animal, queimava ele, fazia o fogo. O que significa isso, meu irmão? Que você está queimando esse animal? Estou sacrificando pelos meus pecados, pelo perdão dos meus pecados. Hoje você não precisa mais sacrificar animal, porque Jesus Cristo é o Cordeiro Santo, que morreu pelo meu e pelo seu pecado. Por isso que hoje não tem mais esse costume, porque o sacrifício do Cordeiro de Jesus vale para todos os pecados. Mas não adianta você crer no sacrifício de Jesus e continuar pecando. Paulo diz que Jesus Cristo se sacrificar pelo meu pecado e eu continuar pecando, eu estou invalidando a cruz de Cristo na minha vida. Jesus morreu na cruz pagando o preço do pecado dos mentirosos. Não, mas eu acho que mentir não tem tanto problema, eu vou continuar mentindo. Você está invalidando a cruz de Cristo. Não, mas eu acho que isso aqui não tem problema, isso aqui não... Deus mandou Jesus para morrer na cruz, para te salvar de todos os seus pecados. Enquanto você prefere os seus pecados ao invés de sacrificá-los, você está invalidando a cruz de Cristo, ela não vai ter efeito na sua vida. Porque ele morre na cruz pelos seus pecados e é como você estivesse dizendo, não, você nem precisava ter vindo, porque afinal de contas eu gosto de pecar. Eu não quero abrir mão, não quero sacrificar, não quero continuar fazendo o que eu acho certo. Não, eu estou dizendo que é pecado, não, mas eu acho que não é. A minha verdade é a que conta na minha vida. Aí Jesus fala, eu sou a luz do mundo, eu vim ao mundo, mas amaram mais as trevas do que a luz. As trevas é o engano, é o pecado, é a mentira, é a mente entenebrecida. A luz do mundo vem para iluminar o teu caminho, para você enxergar o que é pecado, o que não é, o que é a palavra de Deus, o que não é, para te dar esclarecimento. Luz nas trevas. A luz veio ao mundo, ele fala, eu vi o próprio Jesus falando isso, João 3, falando para Nicodemos. A condenação é essa. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não creram na palavra, não se santificaram. Me trataram como um inválido. Me jogaram na cruz, mataram e esquece essa história aí, Jesus já morreu. Foi assim que me trataram. Mas tem aqueles que creram. Viram Jesus ressuscitado, continuaram pregando o seu evangelho. É isso que a gente está falando aqui, meu irmão. A palavra é para crente. Para quem não precisa ver Jesus igual Tomé. Não, só creio se eu ver. Não, Tomé, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. O Senhor me falou isso aí esses dias. Falei, Senhor, me dá mais visões, mais revelações, para eu pregar para o povo e eles terem mais fé. Não, Rubens. Basta de visões. Já te dei, você já pregou. Agora eles têm que crer. Eu não vou ficar mostrando, porque bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram.
Olha como é forte, meu irmão. Sacrifica seu pecado. Morte para ele. Morte do velho homem. Morte da velha criatura. Ou você se mata agora para viver do reino de Deus, ou vai continuar você com o seu pecado, com a sua carne, junto com o príncipe desse mundo, que é quem te influencia a pecar. Através do seu pecado, você está escolhendo quem é seu Deus. Tá? Se você prefere o pecado desse mundo, tem um príncipe desse mundo aqui. O reino dele é a era da tribulação. Por isso você está vendo muita coisa estranha acontecendo. O justo sendo preso, o injusto ganhando mérito. Igreja fechando, igreja sendo perseguida em lugares onde nunca ninguém perseguiu. Era da tribulação, é reino de Satanás nesse mundo. E como as dores de parto vai ficar cada vez mais intenso. Tá? Por isso ele vem nos buscar antes. Sacrifica teu pecado. Essa é uma dica dentro da botija cheia. Segunda dica, oração. Tá? A sua oração é essencial. Orar é falar com Deus, conversar com Deus, tá? Você tem que fazer isso todo dia, toda hora. Orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 17 a 19, ou Salmo 141, versículo 2, onde diz que a oração é nosso incenso suave. Mas eu quero esclarecer uma coisa sobre oração. Oração não é você fechar o olho e ficar falando aleatoriamente para a sua imaginação. Oração é uma conversa com Deus, onde você fala e ele fala, você ouve e ele ouve. É um diálogo. Então acostume-se a orar e esperar a resposta de Deus. Igual você conversa com alguém, você fala, e aí, o que você está fazendo? Você espera a pessoa responder. Com Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Aí você faz um silêncio. E tenta ouvir o que ele fala no seu coração. Aí se você fizer o silêncio, ficar um vácuo, não vier nada no seu pensamento, começa a fazer perguntas específicas. Senhor, isso aqui exatamente eu quero fazer hoje. É para eu fazer? Não é? Não sei o quê? Espera a resposta. Se não vier a resposta, você peça sinais. Senhor, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso, isso, isso até tal hora. Se essa hora acontecer isso, 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 então é um sinal de que é para fazer. Senão não é para eu fazer. Outro dia eu estava querendo ir num lugar. E não estava dando certo, o Uber não estava aceitando, não estava acontecendo, não estava rolando, eu precisava, tinha um compromisso. Só que coisa simples, começaram a não dar certo. Estava prontinho, tomado banho, vestido, tal, estava ali na porta, tentando confirmar o Uber, aí confirmando com uma pessoa, falando, talvez eu chegue atrasado, porque o Uber não está não sei o quê, daí ela parou de me responder. Aí, opa, pode ser um sinal, Senhor. Não é para eu ir? Estava combinado, estava tudo organizado, não é para eu ir, é isso? Aí eu não ouvi uma resposta específica. Aí eu falei, Senhor, eu vou fazer assim então. Eu vou tentar mais 3 vezes o Uber. Se não der certo, eu vou entender que é para eu não ir. Os 3 próximos cancelaram. Aí eu liguei para a pessoa, mandei um recado, não lembro. Falei, não vou mais, não deu certo, não vai dar para mim. Desculpa, Deus abençoe. Entende? Não fique brigando. Use a oração, use a confirmação de Deus para você saber o que você tem que fazer. Oração não é algo aleatório que você fica só falando porque Deus mandou você ficar falando as coisas para Ele. É uma conversa. A oração é a sua busca de ouvir a voz de Deus falando com você. Tá? Na oração a gente lamenta, a gente abre o coração, usa Deus como se fosse até um diário, a gente fala muita coisa para Deus. Meu dia foi assim, estou triste por causa disso, tal, não sei o quê. Mas pega como exemplo a oração do Pai Nosso, ela é dividida em etapas ali. Tem etapas da oração do Pai Nosso onde você está se santificando, está enaltecendo o nome do Senhor. Aí tem parte da oração onde você está orando pelos santos. É o nosso Pai, Pai Nosso que está no céu. Você ora pelos outros também. Aí tem a parte onde você pede o seu pão de cada dia. Certo? As suas necessidades, o que você está precisando. Aí tem outra parte da oração que você fala do perdão, perdoa as nossas ofensas. Você se humilha e tal. Ou o que eu fiz, isso aqui eu fiz, eu não queria ter feito, me perdoa, Senhor. Me ajuda a perdoar aqueles que têm me ofendido. Eu quero o seu perdão, mas eu quero aprender a liberar perdão também. Tá? E termina engrandecendo o nome de Deus, porque dele é o reino, dele é a honra, dele é a glória. Então o Pai Nosso é um padrão de oração, não é para você ficar repetindo o Pai Nosso, mas é um modelo. Tá? Você pega as etapas do modelo
e você vai desenvolvendo a sua oração ali, porque ali tem todas as etapas necessárias para uma oração eficiente, de qualidade, que Deus escuta. Porque Deus não ouve a pecadores. Por isso que sacrificar vem primeiro. Primeiro você para de pecar, porque o Senhor nosso Deus não ouve a pecadores. Amém? Isso está em... Esqueci a referência, depois eu deixo aqui. Senhor nosso Deus não ouve a pecadores. Está em João 9,31. Tá? João 9,31. Sabe-se que o Senhor, o nosso Deus, não ouve a pecadores. Tá? Então se sacrifica e busca oração. E na sua oração busca falar com Deus. Aí vai outra dica. Nesses últimos tempos, época do fim, você precisa intensificar a sua oração. Se você orava uma vez por dia, comece a orar 3. Comece a orar mais. Tá? E aí a dica é essa. Crie o seu relógio de oração. O que é o relógio de oração? Pega o seu celular e marca ele para apitar em tempos específicos, de 3 em 3 horas, de 6 em 6 horas, de 5 em 5 horas, de 4 em 4 horas. Para quê? Para que você ore quando o relógio apitar. Por que isso é uma dica experiente? Porque o próprio Deus me ensinou isso aí. Tá? Ele falou que no tempo antigo, os sacrifícios diários, eles eram para isso. É para que a todo período do dia você entregasse os seus pecados naquele período. Quais são os períodos do dia? Manhã, tarde, noite e madrugada. São 4 períodos. Então, pelo menos uma oração boa, de qualidade, completa, você precisa fazer em um período do dia. Uma de manhã, uma tarde e uma noite. De madrugada, normalmente você está dormindo. Mas é por isso que Deus muitas vezes te acorda de madrugada, para que você ore. Tá? Então são pelo menos 4 orações sérias no dia. Gaste pelo menos 5, 10 minutos, não sei como é a sua rotina. Mas se prontifique a orar em períodos. Quanto mais, melhor. Mas no mínimo 4, uma para cada período. 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, 15 minutos à noite e 15 minutos de madrugada. Qual o efeito que vai fazer essa oração rotineira, esse relógio de oração? Porque você acabou de orar, acabou de se santificar, fez uma oração de qualidade, pediu perdão dos seus pecados, engrandeceu a Deus, orou pelos irmãos, pelos parentes, abençoou todo mundo, pediu a bênção, perdoou, liberou perdão, engrandeceu a Deus, uma oração completa, você saiu renovado, cheio do Espírito Santo, sua botija está cheia. Passa 5 minutos, 15 minutos, 10 minutos, meia hora, alguém te xinga, algum problema no trabalho, seu filho apronta o negócio, você vai ficando nervoso. Aos poucos, você está cheio de espírito, vai baixando o espírito. Você vai ficando nervoso aqui, estressado ali, preocupado ali, vai ficando com medo ali, vai ficando indeciso ali, daqui a pouco apita de novo o seu relógio. Hora de orar de novo, você enche sua botija novamente. Você não espera acabar o dia, você não espera acabar a semana para ir só no domingo na igreja. A cada momento você está enchendo tua botija. Ela nunca chega a esvaziar completamente, porque você está enchendo constantemente com a ajuda desse relógio de oração. Para isso que serve o relógio, para você não se esvaziar do Espírito. Todas as situações que estão entre uma oração e outra são para te esvaziar do Espírito. O mundo tenebroso está ativo, meu irmão. Nós estamos na era da tribulação. Satanás, os demônios estão ganhando cada vez mais poder. O relógio de oração te ajuda a manter a sua botija cheia constantemente. E você vai ficando cada vez mais preciso nisso. Isso vai virando um costume. Por isso que é bom fazer diário e várias vezes ao dia. Porque tudo que você repete vira um costume no seu sistema. Você acostuma, começa a fazer até sem pensar. Vamos fazendo. Por quê? Porque eu estou acostumado, é assim que eu faço. Tá? Então você ora sempre. E outra coisa, quando você pensar em pecar, já vai te vir um constrangimento. Eita, daqui a pouco eu vou orar pedindo perdão. Não vale a pena eu pecar não. Porque a oração já está próxima, está marcado o seu horário com Jesus. Você colocou até para apitar. Ele vai estar te esperando para conversar contigo. Oração marcada é um encontro marcado com Deus. Ele vai estar te esperando. Você marcou 3 horas para orar com Deus, é a hora do sacrifício. Inclusive, foi a hora que ele morreu na cruz do Calvário. É um sacrifício mais importante do dia. 3 horas da tarde.
Põe o seu relógio para despertar esse horário. Quero ver se 5 para as 3 você vai estar preocupado em pecar. Eita, não. É o horário que Deus sacrificou por mim, é o horário que eu marquei de orar. Senhor, por favor, me ajuda a me segurar, estou com raiva aqui, mas não. Já vou me preparar para orar, já vou ir para o meu canto. Isso vira uma prática, é isso que eu quero dizer. Coloca a oração tanto na parte espiritual, mas traga ela para a sua rotina prática. É para isso que a gente está fazendo esse vídeo. Ações práticas é o título. Tá? Você pega a parte espiritual e associa ela à sua rotina física. Orar é espiritual, mas eu vou colocar no relógio para parar meu dia físico aqui, para eu estar mais conectado. Corpo, alma e espírito, tudo no mesmo propósito. Amém? Outra coisa para você manter sua botija cheia. Leia a Bíblia. É bom, né? Tem gente que não faz. Leia a Bíblia. Leia os versículos. Estamos falando de Apocalipse? Vai ler Apocalipse. Tá? Tô falando aqui que Jesus, ele explica o Apocalipse em Mateus 24, 25, pois leia esse trecho. Outra dica, leia o livro de Isaías. Ele fala muito sobre as eras do mundo. Fala sobre o reino milenar, sobre o reino eterno, sobre o Apocalipse, fala sobre a vindima, fala sobre a colheita. Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos os profetas, Malaquias, todos falam sobre esse fim dos tempos que a gente está vivendo. Todos eles falam. É por isso que o povo da época ficava, não, mas a Babilônia está acontecendo, o Egito está acontecendo, a Síria está acontecendo, agora é a Pérsia e tal, muitos reinos vindo aqui e acabando com a gente. Quando o nosso Salvador virá, calma, ele está por vir, está lá na frente. Ele sempre anunciando que estava por vir lá na frente. 4.000 anos antes de Cristo, ele anunciando o Salvador lá na frente. Deus em Gênesis 3, quando a serpente pecou, influenciou Adão e Eva a pecarem, ele já anunciou, vai vir um descendente da mulher que vai pisar na sua cabeça, você vai conseguir fazer uma picada nele, mas ele vai pisar na cabeça da serpente. Já está falando de Jesus lá na frente. Amém? Se lá na frente, chegou, meu irmão. Se lá na frente que os profetas, que Deus falava, anunciava, profetizava, chegou na nossa geração. Leia a Bíblia. Está tudo escrito, tudo que eu estou falando está escrito aqui. Tá? Não inventei nada na minha cabeça, não fiquei aqui, vamos criar uma teoria, uma teologia nova aqui, para a gente falar umas novidades aqui para o povo, chamar a atenção, fazer um negócio chocante. Não, meu irmão. Muita leitura, muita leitura. Leitura todo dia, muitas horas por dia. Aí se ora, revelação, Deus interpreta, pá, não sei o que, mas Senhor, tem um pastor que fala isso, outro fala aquilo, outro fala aquilo. O que o Senhor tem para falar? Qual que é a verdade? Eu não estou procurando a opinião de ninguém, eu quero a verdade do Senhor. Aí ele revela com base na palavra, porque ele não muda. O que ele revela para você não vai estar diferente na Bíblia. Então leia a Bíblia, porque a Bíblia confirma o que ele fala com você. Amém? Se a Bíblia não estiver falando, opa, tem alguma coisa estranha aí. Talvez eu tenha imaginado, talvez eu esteja falando da minha cabeça, talvez meus pensamentos tenham me enganado. Então vamos ler a palavra, porque vai estar confirmado aqui em algum versículo, em algum momento. Tá bom? Por isso que a gente sempre está falando e sempre está revelando os versículos, para você ver que está em conformidade com o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Amém? Então leia a Bíblia, meu irmão, são as Escrituras Sagradas. Obediência, tá? Então, para manter a minha botija cheia, sacrifício dos meus pecados, oração diária, ler as Escrituras e obediência. Ah, mas não estou pecando. Ah, mas eu estou lendo a Bíblia, mas eu estou orando. Mas o que ele manda você fazer, você está fazendo? Porque às vezes, abrir mão do pecado, você deixou de fazer alguma coisa. Mas ele também manda você fazer alguma coisa, ele te coloca em atividade. Tá? O Senhor ele sempre dá missões para nós, por isso que tem muitos missionários que vivem das missões de Deus. Tá? Aí tem crente que fala, não é meu negócio, não é meu ministério, não é minha praia, eu vou ficar só aqui sentado na igreja. Não estou pecando, mas também não está fazendo nada para ajudar o ministério, não está fazendo nada para a missão, não está obedecendo o que Deus manda fazer porque ele se reteve parado. Não estou pecando, estou orando, estou lendo a Bíblia, mas atividade? Não é comigo, deixa para os jovens aí, deixa para o fulano, deixa para o ciclano, não é minha praia não. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tá?
Esse pecado é muito sério. É chamado de o pecado da omissão. Onde você tem condições, você tem oração, você tem Bíblia, você está com a sua botija cheia, mas você não coloca em prática. Você não trabalha para o reino, você não trabalha para o ministério. Você precisa obedecer o que Deus manda você fazer. Se Ele te colocou num lugar, você tem uma missão ali, seja no seu emprego, na sua igreja, na tua família, você tem cargo ali, você tem função ali. Se Deus está enchendo sua botija, é porque Ele quer usar de alguma forma. Tá? Então, obedeça o que Deus fala. Não fique inerte, não fique omisso. Amém? Esses são os quatro pontos para manter a sua botija cheia, que é o ponto 2. Tá? O primeiro é a fé, o segundo é a botija cheia. Daí da botija cheia são 4 dicas para você manter ela cheia. O sacrifício dos pecados, a oração, e aí eu dei a dica do relógio de oração para te ajudar a se manter orando. Ler as escrituras, ter intimidade com a palavra de Deus e obediência. E aí tem mais adendo aí dentro. Tá? Lembra que eu falei que a gente está com os grupos, orando, falando com Deus, Deus respondendo, Deus falando várias coisas? Todos os dias, nos nossos grupos de oração, tem 2 coisas que Deus tem falado todo dia. 2 coisas, 2 acontecimentos, coisas que vão acontecer nessa terra, urgente, iminente, vai estourar a qualquer momento, que Deus tem nos anunciado todos os dias. Todos os dias os irmãos falam, hoje eu fui orar, Deus falou comigo isso, 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 a irmã orou em línguas, outro irmão interpretou, e ele está falando a mesma coisa, ele orou comigo e deu a visão tal, não sei o quê, e sobre essas 2 coisas específicas. A primeira delas é a terceira G mundial. Tá? Como eu vou soltar no YouTube, não posso falar algumas palavras, senão corta. Terceira G mundial. Está iminente. Já está acontecendo, só não foi anunciada ainda. É por isso que você vê líderes, presidentes e ministros de todos os países se encontrando sem parar. Eles não são amiguinhos. Tá? Eles estão organizando a terceira G mundial e vão fazer isso intencionalmente. O Senhor, o nosso Deus, nos falou claramente, eles estão organizando a terceira G mundial propositalmente, simplesmente por valores financeiros. Todos eles vão sair ganhando, toda a cúpula vai sair ganhando. Quem vai se dar mal? O povo. Aí Deus falando todos os dias que essa terceira G mundial vai ocasionar uma crise financeira sem tamanho. Gigantesca, vai atingir todo mundo. O banco vai quebrar. E nas palavras literais de Deus, ele chegou a citar, muitos dormirão ricos e acordarão pobres. Muitos dormirão ricos e acordarão pobres, porque a crise chegará de repente e afetará todo mundo. A terceira G mundial já está acontecendo, ela só não foi anunciada ao público. Porque eles estão se reunindo, se organizando, vendo até o dia que eles vão anunciar. Está tudo calculado na mente deles. Reino de Satanás é organizado, meu irmão. Muito crente fica batendo boca um com outro, reino de Satanás, eles são organizados. Estão se encontrando, já planejaram tudo, só falta o dia deles anunciarem, mas isso já está acontecendo. Quando eles anunciarem, quando der no jornal, quando sair a notícia, logo em seguida vem a crise. E vai afetar o teu bolso. Deus está falando isso todos os dias. Porque Ele avisa os seus profetas tudo antes de acontecer. Por isso que a gente está falando. Como que é essa crise? Crise financeira. A moeda perde o valor, você não vai ter poder de compra, você não vai ter poder de venda. Porque a moeda vai perder o valor. Tá? E isso vai fazer conexão lá na grande tribulação. Porque daí para a nova moeda vai precisar da marca da besta. Na testa e na mão para poder comprar e vender. Tá tudo sendo organizado e encaminhado. Perceba as dores de parto. Vai piorando até chegar no caos total. Tá? E o Senhor tem falado que isso aí vai acontecer urgente, está prestes a anunciar. Vai pegar as pessoas de repente, ele está falando todo dia. Lembra que eu falei quando ele fala todo dia porque está muito perto? Todo dia ele está falando tanto da terceira G mundial quanto da crise financeira. E qual que é a solução que ele dá? Porque Deus não só avisa, ele dá a solução. Ele está falando, guardem mantimentos.
guardem mantimentos, estoquem alimento, tá? Vocês que têm condições, comprem muito, encham a geladeira, encham os armários, estoquem alimento. Ah, Rubens, mas aqui a gente vive na escassez, é muito pouco, a gente é muito pobre. Palavra de Deus. Junte mesmo sendo pouco. Tenha fé nessa palavra. Junte mesmo sendo pouco. Porque aí eu multiplicarei, porque eu, Deus, cuido dos meus. Aquele que me obedece vai ver o milagre. Aí você faz a associação com a multiplicação dos pães e peixes. Tem uma multidão, milhares de pessoas. Aí ele faz o milagre? Não. Ele fala, juntem os alimentos. O que vocês guardaram? O que as pessoas trouxeram? Junta aí. Não, Senhor, se eu juntar, o pessoal não trouxe quase nada, não vai dar para multidão. Junta mesmo assim. Deixa eu ver o que vocês trouxeram, deixa eu ver o que vocês juntaram. Tem 5 pães e 2 peixes, Senhor. Não dá para nada isso aqui. Dá sim, porque isso aqui é a fé das pessoas. Senhor, multiplica. E deu para todo mundo comer. O que o Senhor está falando é, vai vir a crise, junte alimentos. Com base no que você juntar, eu multiplico. Palavra de Deus que ele está falando todo dia. Tá? Estou juntando os meus, o pessoal do grupo está juntando, o pessoal da igreja online está juntando. Começa a participar, meu irmão. Dicas práticas para o dia de hoje. Não é palavra geral, eterna, que serve para qualquer parte do momento da terra. Tipo, ame ao próximo como a ti mesmo, glória a Deus. Mas qual que é a palavra para hoje em relação ao que está acontecendo hoje? Tá? Deus está falando todo dia. Amém? Aí a gente vai para o item 3. Primeiro, fé. Segundo, a botija cheia. Essa parte de você juntar alimento vem na parte da obediência. Tá no item dentro de você manter sua botija cheia. Porque obediência é isso. Deus falou, você obedece e junta alimento. Porque senão você e sua casa vão sofrer. Se você não obedecer, ele não multiplica. Amém? E outra coisa que ele tem falado em relação a isso. Quando vem essa crise, muita gente vai ficar doente, vai ter dificuldade. Ele tem falado todo dia sobre cura. Eu sou o Deus que multiplica e eu também sou o Deus da cura. Então os meus me obedeçam que eu cuido dos meus. O pessoal está esperando um grande avivamento, meu irmão. Tem 2 coisas que o Apocalipse promete. Profecia sobre o Apocalipse tem 2 coisas que acontecem. Uma grande apostasia, muito crente abandonando o evangelho, isso a gente está vendo. E tem muita gente esperando o avivamento. Porque de um lado a igreja vai se avivar muito e de outro lado vai apostatar muito. Apostatar é abandonar a fé, para quem não sabe. Você era crente, você fazia as coisas, mas de repente você desanimou, não quero mais saber de Deus. Você abre mão de Deus. Isso é apostasia. Você é um apóstata. Tá? Você estava dentro do reino de Deus e você preferiu sair. Tá? Então terão muitos apóstatas, mas terão muitos avivados. Tá? Serão 2 extremos dentro dos evangélicos. Isso está acontecendo. Muitos não estão vendo, mas já está acontecendo. Por que não estão vendo? Porque não estão nesses grupos, nessa igreja que está focada na palavra de Deus de hoje. Estão focados numa palavra geral de 2000 anos atrás. A palavra de 2000 anos atrás, ela sempre vai servir. Mas Deus continua falando. É por isso que você tem que crer nos profetas, nas palavras do dia de hoje. Porque todo dia Deus fala com o seu povo o que eles têm que fazer. Teve a época do povo no deserto, teve a época de construir Israel, teve a época de levantar os muros. Cada era do Senhor tem algo específico para fazer. A gente está na era do Apocalipse, tem muitas coisas específicas para a gente fazer. Não dá para a gente viver como se a gente estivesse na era da graça. Não, na era da graça a gente ganhava o mundo, continuava multiplicando, indo às nações. Mudou a era. Agora ele está falando para resistir, se proteger, se resguardar para a crise, guardar mantimento. Ó a diferença de uma palavra para outra. Tudo é palavra de Deus. Só que você vai obedecendo à medida que ele vai falando. Amém? Agora é hora de ir para a escola. Não, agora é hora de você descansar. Não, agora é hora de almoçar. Sim, isso é bom, mas não é para esse momento. Entende a diferença? Não é que a palavra de antes não serve.
ela serve, mas para cada momento tem uma palavra específica. A palavra de Deus serve de Gênesis a Apocalipse. Mas cada palavra tem o seu tempo determinado. Por isso que eu gosto de lembrar de Abacuque. Abacuque, ele estava vivendo um momento de crise. A Síria estava destruindo o país dele. Abacuque é um profeta. Ele começa a oração dizendo: Senhor, tá havendo essa grande crise, tá dando tudo errado, tá horrível. E pior, eu como profeta, que tenho a função de ouvir a sua voz e passar para o povo, o Senhor não está falando comigo. Ou seja, tá um desastre aqui, a gente não tem como solucionar, e o Senhor não está nem falando comigo. O que a gente faz, Senhor? Aí o Senhor responde. Fala: fica tranquilo, Abacuque. Fica desesperado não. O povo que está aí, a Síria, tá ruim, né? Pessoal mal. Pois eu vou mandar um pessoal pior ainda destruir eles. E vai ser 1000 vezes pior. É o povo que na época era os caldeus, que se tornou a Babilônia depois. Porque os caldeus, eles vão destruir tudo. Eles vão destruir os assírios, eles vão ganhar todo mundo. Eles não gostam nem de fazer escravos, eles gostam de matar mesmo. Eles gostam de destruir, de fogo, de corrupção. Eles chegam e destroem, eles têm prazer nessa violência. Aí Abacuque fala: acho que o senhor não me entendeu. Eu estou desesperado porque justamente tem violência, tem maldade, tem gente roubando, tem criminoso, político corrupto. Aí o senhor disse que vai mandar um povo pior ainda. Eu não quero o povo pior, eu quero a paz. Eu quero ficar bem com o meu povo. Porque eu já vivi paz com o meu povo e era muito bom. Eu quero que a gente volte para aquela época de paz. Aí Deus fala: não, você não vai voltar à era. Vocês vão viver essas calamidades por esse tempo, porque o povo tem pecado muito contra mim. Sabe quando vai haver paz, Abacuque? Lá no reino milenar, onde cada um desses povos prestará conta. Você quer justiça? Lá no reino milenar de Jesus, depois da era da tribulação, muitas gerações depois da sua, aí sim Jesus vai reinar com paz, com cetro de ferro, aí vai dar tudo certo, aí o ladrão não vai ter espaço, o injusto não vai ter espaço, Satanás vai ser preso. Ali será um tempo de paz plena. Você quer ter paz? Tenha fé lá no reino milenar. Abacuque não viu paz. Abacuque viveu uma guerra depois da outra. Mas sabe como ele termina o livro dele? Escrevendo uma música. É uma música de alegria. Porque o meu Senhor me respondeu. E ele me prometeu que lá na frente ele reinará. E toda essa guerra irá terminar. Eu creio no meu Senhor. Então, hoje, no tempo que eu, Abacuque, estou vivendo, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que a videira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, eu me alegrarei no meu Senhor. Para Abacuque, não importa o que ele está vivendo no momento, importa é a promessa do Senhor. Se hoje a resposta de Deus foi que a paz e a esperança estão lá na frente, é isso que eu vou aceitar. É por isso que o livro de Abacuque é curto. O Senhor respondeu, ele aceitou, amém, é isso, e viveu a dificuldade na época dele. Teve outros profetas que viveram tempos de paz. Pega Daniel, Daniel só viveu guerra. Daniel foi escravo desde pequeno. Viveu lá com o rei da Babilônia, depois viveu no reino da Pérsia, só viu a destruição do seu povo. Já tem profeta como Isaías, que quando ele pregou, o povo ouviu e se converteu. Tudo depende da época. A palavra é a mesma. A palavra dos profetas ali é similar. Mas as épocas são diferentes. Chega Elias, a palavra é diferente. Elias profetiza a seca. Vai ficar 3 anos sem chover. Tá bom. 3 anos de seca. Então entenda, meu irmão, tem uma palavra geral que serve para todas as eras, mas tem palavras específicas para cada momento das eras do mundo. É isso que a gente está passando para você, palavras específicas para o momento que se chama hoje. Tá? Vamos para o 3. Primeiro foi fé, depois as dicas para a botija cheia. Agora a terceira recomendação de Deus: mantenha suas lamparinas acesas. Amém? É o que eu estava falando da botija cheia.
A botija é onde vai o óleo é o Espírito Santo. Aí como a botija está cheia de óleo, dá para acender, dá para pegar fogo a lamparina. A lamparina é isso, é como uma vela. Amém? Não mantenha só a botija cheia, mas também a lamparina acesa. A lamparina é o que ilumina, é a luz do mundo. Se eu sou a botija, o óleo que tem em mim, o Espírito Santo que tem em mim, tem que refletir a luz. Eu tenho que estar aceso, tenho que estar vivo. Tá? Luz, a referência de luz é vida. A minha vida tem que iluminar os ambientes onde eu piso. Tá? Eu tenho que estar aceso, eu tenho que estar vivo, eu tenho que estar acordado, atento às coisas de Deus. Ele faz outra referência a lamparinas acesas em Lucas, falando diretamente sobre o arrebatamento. Ele fala, quem não tiver com a lamparina acesa, quem não tiver vivo, esperando, aguardando, mesmo que no meio da noite, perde o arrebatamento. Lucas 12, de 35 a 40. Vou até ler. Presta atenção. Lucas 12, de 35 a 40. Cingido seja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. O meu corpo é a candeia. Tem que estar aceso. Amém? É o que está descrito aqui. Cingido esteja o vosso corpo, acesa a vossa candeia. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Falando de arrebatamento ou não? Ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier bater a porta, logo lhe abram. Referência daquele casamento judeu que eu falei. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes, preparados. Em verdade, vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, mesa das bodas lá no céu. Aproximando-se, ele mesmo os servirá. Quer ele venha na segunda vigília da noite, quer na terceira. Bem-aventurados são eles, se assim os acharem. O que ele está falando? Que ele pode passar na vigília da noite, pode passar logo no começo da manhã, pode passar tanto no começo da noite quanto no meio da noite, 3 da manhã, 3 da madrugada. Está vigilante? Não, minha hora de descanso, Senhor. Não, calma aí, espera eu acordar meio-dia. Pronto, vigilante, com a candeia acesa, a todo o momento. Não importa a hora que ele passar, você tem que estar pronto. Na parábola das 10 virgens, ele passa exatamente à meia-noite. Olha o horário. Tá? Aí não é à toa que Deus está acordando muita gente para orar de madrugada. Está acostumando você a ficar atento mesmo no meio da noite. Tá? Fica atento aos sinais de Jesus. É isso que eu estou dizendo. A pessoa está esperando um sinal físico, palpável, mas ele está dando vários sinais na palavra dele. Pelos profetas, pela Bíblia, as escrituras sagradas, palavra de Deus tem um monte sobre isso. Creia na palavra, tá? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Saber isso. Se o pai de família soubesse que a hora via o ladrão, não deixaria arrombar a porta. Ficai também vós apercebidos, porque é a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Então, dia, hora, ele não fala mesmo, não. Mas ele dá várias dicas aí, ó. Pode ser meia-noite, pode ser no começo da manhã, pode ser no começo da noite, pode ser à tarde. Tá? Pode ser no sacrifício da tarde, às 3 da tarde. O dia tá próximo aí. Vai se preparando aí. Eu garanto que é esse ano. 2023, ano da colheita. Onde cada um vai colher de acordo com o que plantou. Isso é a palavra literal da boca de Deus. Amém? Mantenha as lamparinas acesas, preparados. Lamparina acesa é sinônimo de vigilante, preparado. Eu estou acordado, eu estou aceso, eu estou iluminando porque eu estou iluminado. Estou com o olho arregalado. Senhor, agora eu estou pronto, orando. Bora. Me acordou para orar, pula da cama.
O Senhor está me acordando para orar todo dia. Tem dia que eu não estou animado. Tem dia que eu estou cansadão. Eu vou rolando da cama. O que eu faço? Normalmente, quando ele me acorda de madrugada, eu oro deitado. Quando eu estou muito cansado, eu faço o contrário. Aí que eu levanto mesmo. Aí eu já ajoelho, já dou um potinelo, já dou uma despertada. Se eu acordo bem, eu oro deitado ainda, Senhor. Às vezes eu ajoelho na cama mesmo, tal. Fico ali, oro um tempo e volto a dormir. Raramente eu consigo, porque depois que você acorda de madrugada, às vezes você já perde o sono e já segue. Mas quando eu estou bem podre, bem cansado, aí que eu levanto mesmo. Aí que eu levanto, aí eu sento, eu ajoelho, aí eu me movimento. Porque eu tenho que permanecer vigilante. São os últimos tempos, meu irmão. É o arrebatamento que a gente está falando. Quem perder fica na grande tribulação. Eu não quero ficar. Você tem que orar mais do que nunca. Você tem que ler a Bíblia mais do que nunca. Para fazer isso, você precisa sacrificar algumas coisas. Por isso que sacrifício vem primeiro. Às vezes você precisa sacrificar até para ter tempo de fazer tudo isso. Não, mas aqui é o horário da minha academia. Tem que treinar. Seu corpo? Seu corpo não sobe pro céu, meu irmão. Você ficar bonitão, fortão? Legal. Saudável, né? Bom, sempre foi bom. Na era do arrebatamento, não é prioridade. Porque seu corpo fica, não subirão nem carne nem sangue. Nem carne nem sangue herdarão o reino dos céus. Tá? Palavra específica. Às vezes, para os 2000 anos de era da tribulação, de era da graça, é legal fazer uma academia, fazer uma nutrição, tal, não sei o que, se manter em forma. Fim dos tempos, foca no que é mais importante. Era do arrebatamento. Quanto tempo você gasta treinando? 1 hora? Será que em 1 hora você não tem uma oração de qualidade? Será que você não consegue orar meia hora e ler a Bíblia meia hora? Olha o tempo que você ganha aí. Sacrifica aquilo que não é tão importante para esse momento. A minha saúde é importante, mas não é o mais importante nesse momento específico. Atente à palavra específica do Senhor. Amém? Você pode fazer uma lista de tudo que você faz na sua rotina e você vai ver que dá para tirar algumas coisas para você ganhar tempo de fazer toda essa lista aqui. São só 7 itens. Tá? Lamparina acesa. 4. Incenso agradável. A Bíblia fala que nossa oração, nossa adoração, tudo que a gente faz para Deus, espiritualmente, assim como no sacrifício do cordeiro, quando é queimado, sobe a fumaça, certo? Deus fala que a nossa oração sobe também uma fumaça para Deus. E ela chega no céu como um incenso suave. A adoração de um pecador, a oração falsa, não chega gostosa para Deus, é por isso que ele não ouve. Sobe como um fedor. Mas o adorador de coração, o adorador sincero, que vive pela verdade, que se sacrifica dos pecados, que abre mão das coisas que são do mundo, prioriza a palavra de Deus, está buscando a palavra nas escrituras, está orando, está jejuando, Deus fala que a sua adoração sobe como um incenso suave, ele se agrada, nossa, que gostoso, ó, que prazer. Quem é esse adorador que está emitindo esse incenso suave? Ele ouve a sua oração. Deus fala que nesse tempo é para a gente adorar muito, com salmos, com louvores, com adoração. Não é só ler a Bíblia e orar, mas você cantar, você adorar, você engrandecer o nome do Senhor. Infelizmente esse é um costume que a igreja perdeu muito. Normalmente a gente adora quando vai cantar lá na igreja, quando tem uma banda bonita, um ministro de louvor muito talentoso, uma guitarra, um teclado, umas luzes. A pessoa às vezes tem dificuldade para adorar em casa. Ela não consegue se ela não colocar um CD, uma música. A adoração é fruto de um coração grato. Tá? Você tem gratidão a tudo que Deus está falando, a tudo que Deus está fazendo. Você geme sua alma com gemidos inexprimíveis. Às vezes você não é o melhor cantor, você não é o melhor artista, mas no teu quarto, no secreto, no Mateus 6,6, Deus não está ligando para isso. Ele quer saber se o que você está exprimindo com a sua alma realmente é uma vontade de adorá-lo. Ele ama a adoração sincera, verdadeira, não do cantor mais talentoso. O cantor mais talentoso, ele também tem que se exprimir no coração sincero, na intimidade, no secreto do Mateus 6,6. Isso vale para todos, para quem tem talento e para quem não tem. A adoração não é performance.
Passo 4, o incenso suave que sobe com uma adoração não tem a ver com o seu talento. Deixar bem claro. É você no secreto, não tem ninguém olhando, você não está aparecendo para ninguém. Você no secreto, na intimidade com Deus, gastar tempo adorando, fazendo música para Ele, música espontânea, coisas que você quer dizer para Ele, você coloca melodia, sincera, verdadeira. Entende isso? Quando você está apaixonado por alguém, quando você ama de verdade alguém, você começa a escrever poesia, você começa a fazer cartinha, às vezes não é seu talento, você não tem o costume, mas por amar tanto você acaba fazendo. É isso que ele está falando, a adoração verdadeira vai subir como incenso suave a mim. Isso tem que acontecer nesse momento. Amém? É a hora de você estar quente com Deus, adorando a Deus, apaixonado a Deus. De forma que as suas ações começam a se mover em direção a Ele, de paixão, de amor, de obediência, de oração. Você vai focando sua vida, como se fosse um funil. Até então você talvez estivesse vivendo aleatoriamente, minha carreira, meu emprego, não sei o que, não sei o que. Aí você vai afunilando sua vida, vai tirando, sacrificando uma coisa ou outra, de forma que vai ficando só Deus, você e o arrebatamento. É isso que ele está fazendo nesse momento. Ele está filtrando os seus, está separando o joio do trigo. Como que separa? Como que Deus faz essa divisão? É esses itens aqui. Fé, oração, botija cheia, lamparina e tal. São movimentos espirituais que vão te afunilando para dentro da parte do trigo. O que é joio vai ficando fora. Não quero orar, não é meu costume, não creio nisso aí. Isso aí é trigo. Isso aí é joio, desculpa. Está misturado lá com joio. Mesmo sendo escolhido, está preferindo um caminho distante. Tá? Vai afunilando sua vida para o que é mais espiritual. Tá bom? Incenso agradável vem da sua adoração sincera, íntima no secreto. Esse é o 4. 5. Dica número 5. Semente lançada. Perceba que os títulos que Deus dá são muito similares ao que tem na Bíblia. Tá? Não é uma palavra aqui, outra acolá, não sei o que, não. É uma doutrina só. Fé, botija cheia, lamparina acesa, incenso agradável, semente lançada. Tudo isso é termo bíblico. Tudo isso é a forma que Deus se comunica com a gente. O que é a semente lançada? Você está cheio de Deus, cheio do Espírito, você está frutificando ali na sua intimidade. Outra coisa que Deus tem falado muito é para a gente anunciar essa palavra. Por isso que a gente está aqui na internet, porque na internet a gente alcança o mundo inteiro. A gente não está falando só para a nossa denominaçãozinha aqui. A gente vai para online, para alcançar o máximo de pessoas possível, porque a igreja do Senhor está em todo lugar. Então você está ouvindo essa palavra, uma das coisas... Dica número 5, semente lançada. Eu lançar a semente. Se a semente da palavra de Deus caiu em mim e frutificou em mim, eu tenho que lançar a semente para frutificar em outros também. Eu tenho a responsabilidade de fazer isso, eu preciso obedecer. Então você fala, mas não sei falar direito. Pega o vídeo e compartilha. Entra no grupo de oração. Dá Ctrl+C, Ctrl+V e compartilha as coisas. Não sei explicar, pai. Tem irmão que sabe e está explicando. Vai compartilhando. Se você pegar na playlist lá do meu YouTube, @RubensMCJúnior, vai na playlist chamada Apocalipse, você vai ver que não tem só vídeo meu. Tem vídeo de um monte de gente que está falando a mesma coisa. Compartilha. Junta no seu canal, faz um canalzinho, manda link, faz a sua parte. Lança a semente, divulga a palavra, anuncia, ei, arrependam-se, Jesus está voltando, o arrebatamento está próximo, não é difícil, é uma mensagem simples. Esse é o título, arrependam-se, Jesus está voltando, o arrebatamento está próximo. Eu fiz até umas imagens com ícone, uma seta para cima, com o símbolo do raio, que é o arrebatamento do relâmpago. Escrito lá, Mateus 24, 27, a referência do versículo, arrebatamento já, tá uma imagem pronta. Você pega essa imagem e põe no seu ícone. Põe na sua postagem. Aí lá você põe o link dos vídeos que explicam. Quem quer consegue, meu irmão. Quem quer faz acontecer. Fala para seus parentes, joga no grupo, fala para o amigo da escola, manda um recado pro irmão. Fala, pelo amor de Deus. Anuncia, não guarde só para você essa informação.
Ah, mas eu não sei, né? E se não acontece? Ah, então é porque está faltando o primeiro ponto, que é a sua fé. Por isso isso aqui está em ordem cronológica. Sem fé você não faz nada disso. Primeiro é ter fé, meu irmão. Quando você crê, aí você consegue anunciar para os outros. Que você vai ter certeza. Ah, mas não estou vendo, mas eu creio. Que a fé é certeza daquilo que eu não vejo. Amém? 6. Frutos produzidos. Amém? Aqui vai outra dica. Lancei a semente, certo? Semente vai crescer uma árvore. A árvore tem que dar fruto. O Senhor Jesus lançou a palavra em mim. Qual o fruto que eu tenho que frutificar? Gálatas 5:22. Frutos do Espírito. Paz, amor, paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade. São vários frutos. Se você pegar o conjunto desses frutos, você vai ver algo em comum entre eles. Todos os frutos do Espírito são perceptíveis. Não é algo espiritual que está dentro de você e ninguém vê. Quando você é uma pessoa paciente, todo mundo nota. Quando você é uma pessoa que tem o seu domínio próprio, você não se estressa, você não se joga, não, mas eu estresso mesmo, não sei o que. Todo mundo percebe uma pessoa descontrolada, ao mesmo tempo que todo mundo percebe quando uma pessoa tem um autocontrole, tem um domínio próprio. Todo mundo percebe quando alguém é amoroso. Por isso que é fruto que é chamado. Fruto do Espírito, nasce em você com base na semente da palavra, mas ele frutifica. Todo mundo vê o fruto da árvore. Como que a gente reconhece uma árvore? Pelo fruto. Às vezes eu olho a árvore e não sei do que é, mas se ela dá laranja, opa, agora eu percebi. Tem uma bananeira, notei. Tem uma árvore aqui de siriguela, eu nem sabia o que era siriguela. Mas daí quando eu mudei para essa casa, tem um pé de siriguela na porta de casa. Aí eu falei, o que era a siriguela? Quando nasceu o fruto, eu vi uma frutinha desse tamanho aqui. Uma delícia. Pelo fruto a gente reconhece a árvore. Quais frutos você está demonstrando? Não, estou buscando a Deus, estou fazendo tudo, todos os passos aqui, mas continua sendo uma pessoa raivosa, ignorante, dá patada em todo mundo, impaciente. Se Deus está trabalhando em você, isso tem que frutificar. Amém? Frutos do Espírito. E aí já emenda outras coisas que Deus tem falado para o tempo de hoje. Porque fruto do Espírito é padrão para a Bíblia inteira. Mas especificamente para o dia de hoje, olha que interessante que Deus tem falado para a gente todos os dias. Lembra que a dica número 5 é lançar semente? A dica número 6 é produzir os frutos. Tá? Só que ele deu um aspecto dessa produção de frutos. Você lançou a palavra para alguém. Esse alguém não ouviu. Na época da graça, a gente insistia. Não, eu mandei uma mensagem e a pessoa não viu. Aí eu fui lá na casa dela. Aí agora eu chamei ela para ir na igreja. Agora eu mandei outro folheto. Agora eu mandei outro versículo. E a gente sempre insistia para a conversão de todo mundo. Uma coisa que mudou na transição de era, que Deus está dando uma palavra específica para essa era, não insista. Você vai lançar a palavra. Quem crê, quem quiser conhecer, vai vir atrás de você. Aquele que não crê, aquele que não der atenção, aquele que não quiser ouvir, você deixa, porque cada um já escolheu o seu lugar. Era da tribulação, entenda isso, meu irmão, porque eu também demorei para entender. Porque a gente vem de uma transição de eras e algumas coisas mudam. A gente estava acostumado a trabalhar de um jeito. Eu sou criança, eu sou crente desde criança. Eu nasci em lar cristão, dentro da era da graça, como a maioria aqui. Amém? Que foi da crucificação até 2020. Então a gente já tinha acostumado a trabalhar de uma forma com as igrejas. Eu sou um ministro interdenominacional. Sempre trabalhei com tudo quanto é tipo de igreja e denominação. Com a Assembleia, com a Batista, com o Presbiteriano. Vários tipos de igreja. Comunidade, evangélica. Sempre trabalhei com todas. Amém? Sempre ajudei várias igrejas. Sempre foi assim meu ministério. A gente tem alguns padrões que servem para todas as igrejas de Deus. Evangelizar, fazer folheto, fazer camiseta, fazer campanha, evento na praça, tal, não sei o que. A gente sempre fez isso na era da graça. Nessa era da tribulação, o Senhor nos falou especificamente que não é para fazer isso. Não é para a gente insistir. A gente vai, lança a palavra, até pode fazer evento, vai na praça e anuncia. Mas quem não ouvir, não insista.
Porque agora não é época de convencer ninguém. Cada um vai colher o que plantou. É hora de decisão. Quem decidiu escolher por Deus está se alimentando dessa palavra e se preparando nessas ações práticas. Quem não escolheu por Deus vai ignorar o que ouviu e seguir a sua vida nesse mundo aqui. Isso já é uma escolha. Você não vai convencer ninguém. O que você vai conseguir fazer insistindo é gerar uma discussão. Essa discussão de você tentar convencer uma pessoa, as suas ideias, a teologia, etc., te mantém nesse mundo. Por que será? Porque a pessoa está discutindo com base no que ela crê nesse mundo. Não, eu acho que eu tenho que fazer minhas coisas, tá? Acho que eu tenho que me formar, acho que tenho que terminar minha casa. Ela tem as suas ocupações aqui, é por isso que ela não está ligada no arrebatamento, porque ela já se inundou de ocupações aqui. Aí se você chega para falar para ela do arrebatamento, fala, mano, nada disso faz sentido. Estamos já na iminência do arrebatamento, é fim dos tempos. E ela te ignora, ela não ouve, ela não quer ouvir, você continuar falando com ela, é você preso nesse mundo também. É isso que Satanás quer fazer. Ao invés de você continuar anunciando a outros, você para numa pessoa só e fica lá morto com ela. Aí passa o arrebatamento do relâmpago, você não foi porque você estava tentando convencer alguém aqui. A pessoa não quer, você segue andando. Vai para a próxima. Tá? Você pega lá Lucas 11, Jesus está ensinando os discípulos a evangelizarem de porta em porta. Sabe o que ele fala? Ele dá várias dicas, dá 12 dicas. Tá? 12 dicas. Ele já está indo para Jerusalém, vai ser apresentado como o rei dos judeus, mas logo em seguida vai ser morto, crucificado. Ele sabe que é o fim dele, ele está marchando direto para o fim. Como ele está marchando direto para o fim, ele dá uma missão para os discípulos. Ele fala, olha, vocês vão na frente, eu estou andando aqui com uma pequena multidão, vocês vão na frente, meus discípulos, e saem anunciando em todos os vilarejos aí que eu estou passando. Eu estou passando, olha a referência ao arrebatamento, eu estou passando. Tá? Aí você vai anunciando que eu sou o Salvador, eu sou o rei dos judeus, o prometido por Elias, por Ezequiel, por não sei o quê, por todos os profetas anunciaram a minha vinda. Eu cheguei. Fala que eu estou passando pela casa deles, que eles têm que sair de casa e vir comigo. Eles têm que largar tudo que eles têm e vir comigo. Anuncia por Samaria, por todos os cantos aí, por onde a gente for passar, porque eles têm que ouvir a palavra, crer, sair de casa e me seguir. É por isso que quando Jesus chega em Jerusalém, que é chamado na sua Bíblia de a entrada triunfal, Jesus está com uma multidão de gente fazendo festa para ele. Por quê? Porque foi sendo anunciado durante o caminho, foi juntando uma galera. Porém, você vai ver que as últimas dicas é o seguinte, lá em Lucas 10, você vai ver que ele fala assim, aqueles que não ouvirem, aqueles que não crerem, você bate a sandália, não saia nem com o pó daquela casa. A paz daquela casa, que você chegando à paz do Senhor, a paz vai voltar para você, só que você ainda pregue. Pregue o quê? A pessoa não quis ouvir a pregação do Senhor. Você vai pregar o fim. Você vai pregar a condenação. Você sai da casa da pessoa e fala, quem não ouviu a pregação está condenado à morte eterna. Porque Jesus é a salvação. Se você rejeita Jesus, você já está condenado à morte eterna. E é por isso que muitos dos discípulos, dos apóstolos, eram apedrejados. Por que o pessoal toma uma pedra? Você vai na casa da pessoa, a pessoa não quer te ouvir, você sai apontando o dedo para ela, falando que ela vai para o inferno? A pessoa não vai receber bem. É assim que Jesus ensina a evangelizar de porta em porta. Tá? A mesma coisa está acontecendo agora. Nesse mesmo caminho, chegavam muitas pessoas diante de Jesus e falavam assim, Jesus, eu quero te seguir. Ouvi o apóstolo, o discípulo falando ali, do Senhor, eu quero te seguir até Jerusalém. Jesus já falava, eu não tenho comida, não tenho bebida, eu mesmo não tenho onde reclinar minha cabeça. Quem quer me seguir, larga tudo que tem. Não, mas meu pai ainda, deixa eu enterrar meu pai, não sei o que. Não, deixa que os mortos enterrem os mortos. Segue andando comigo. Aí tinha gente que não queria seguir andando com Jesus. Nenhum trecho eu falei, Jesus parou e ficou tentando convencer aquelas pessoas. Não. Jesus continuou o seu caminho. É exatamente essa especificação que ele está dando para o tempo que se chama hoje. Vocês vão pregar, vocês vão lançar a semente, tá? Vão dar o bom caráter, vão mostrar os frutos do Espírito, mas quem não ouvir, vocês batem o pó
anuncia a condenação, fala que vai vir a grande tribulação, que vai ser terrível, e segue andando. Pode ser seu parente, pode ser seu pai, sua mãe, seu filho, vai para o próximo. Não é época de debater, de discutir com ninguém. Isso leva a gente para a próxima dica e última, a sétima. Está escrito? Sal da terra. Sal é tempero. Comida sem sal, meio ruim, sem gosto. Comida com muito sal, rapaz, gosto muito forte, não consigo comer. Sal é o tempero. Sal da terra é referenciado pela paz, que é um dos frutos do Espírito Santo. Luz é vida, sal é paz. Por isso que ele fala, sejam a luz do mundo e o sal da terra. A vida e a paz. Amém? O que é a paz? A paz é o que equilibra, por isso que chama de sal. O sal, ele equilibra a comida. Tá? A paz, a mesma coisa. Tem duas pessoas discutindo, você tenta apaziguar. Não deu certo, ele fala, sai fora. Não se misture, porque você tem que manter a sua santidade. Você falou, a pessoa não escutou, segue andando. Amém? Essa é a paz na terra, é o sal da terra. Não é para você entrar em contenda com ninguém, não é para você entrar em debate com ninguém, não é para você brigar com ninguém. Alguns irmãos da nossa igreja online têm falado, o Rubens, mas minha filha, eu quero que ela seja salva, não sei o que, mas é meu marido, mas é minha esposa, não quer me escutar, não sei o que, é minha casa, eu estou lutando pela minha casa. Lute em oração. Você falou, a pessoa não ouviu, é porque o coração dela já está mais nesse mundo. Se você tentar insistir, a sua casa vai virar uma guerra. Não é para você estar em guerra, porque você vai perder, porque o príncipe desse mundo domina na era de Satanás. Era da tribulação é Deus permitindo o reino de Satanás se instaurar nessa terra, por isso que ele chama de reino da besta. Ele já anunciava desde Daniel. Reino da besta, são monstros terríveis dominando e Deus permitindo. O foco de Jesus não é apaziguar toda a situação aqui. O foco de Jesus é te tirar daqui. É arrebatamento. Então você avisa. A pessoa não quer, você continua com a sua santidade. Amém, irmão? A paz do Senhor. Meu irmão, mas é meu filho, é meu não sei o quê. Quando você estiver sendo arrebatado, os seus laços familiares, parentescos aqui, ficam por terra. Porque lá no céu, Deus é Pai e todos são irmãos. Esses vínculos parentescos são só terrenos. Lá não tem um monte de pai, lá no céu não tem um monte de irmão, não tem um monte de primo, tio. Tem irmãos. Deus Pai, o resto é filho de Deus. É por isso que a Bíblia associa anjos a filho de Deus também, porque tudo é filho de Deus. Mas eu sou anjo. Você é anjo, meu irmão. Seu nascimento é espiritual, não é carnal. Anjos, Malaque, os mensageiros, é tudo filho de Deus. Você é um filho de Deus também. Tá? Não se apegue a contextos materiais, principalmente agora no final das eras. São irmãos, todos têm que chegar ao céu. Quem não quiser vai ficar e você continua lutando por si, porque a salvação é individual. Quem não quer, mantenha a paz com todos. Meu irmão, desculpa incomodar, fica na paz, você que sabe. Já falei, já avisei, não quero te incomodar, me perdoa se eu incomodei. Mantenha a paz com todos. Todos os frutos do Espírito, você vê que não tem nenhum ali vigoroso. Não, eu vou lá, vou vencer, eu vou rasgar a tua paz, longanimidade, longo ânimo. Sabe o que é longo ânimo? Você demorar para desanimar. Você falou uma vez, está sorrindo, tá? A pessoa falou, não, você continua na sua paz, continua com o seu ânimo, tá tudo bem, irmão. Fica na paz aí. Não entre em guerra, em conflito com ninguém. No reino da besta, você só vai sofrer. Você só vê inimigo de Deus ganhando debate. Só se ligar a TV, só você ver vídeo por aí, os inimigos de Deus estão ganhando tudo quanto é debate aí. Por quê? Porque é reino da besta, era da tribulação, é reino da besta. Por isso a gente vai ser arrebatado. Quem quiser ficar, vai ficar. Quem quer subir, vai subir. Amém? Cada um vai colher de acordo com aquilo que plantou. Não tenta você mudar a sua colheita em favor do outro.
Não, quando a pessoa está lá, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não faça os seus planos. Mantenha a sua oração diária para que Deus vai te esclarecendo o que você tem que fazer, quem que você tem que falar. Faça oração, faça sua listinha de oração. Ontem eu peguei todos os nomes que eu tenho conectado e orei um por um. Toda a nossa igreja online, todo mundo que está lá, fui lendo os nomes e orando um por um. Amém? Porque são as pessoas que estão focadas no arrebatamento, estão juntando os testemunhos, a gente está se alimentando a nossa fé uns com os outros. Esses são os irmãos que estão focados na subida. É com esses que você tem que se juntar. Repito, não é para você sair da sua igreja, não é para você brigar com ninguém, é exatamente o oposto do que eu estou falando. Você mantém a paz com todos. Mas no seu momento online, tem uma igreja focada em arrebatamento. Faça parte. Porque está ouvindo a palavra diária de Deus. O pão diário Deus está dando. Deus não deixa os seus filhos passarem fome. Ele sempre avisa antes, ele sempre manda o maná. Ó, o que vai acontecer é isso, se preparem assim, assim, assado. Quando chega a tragédia, os filhos de Deus estão prontos, estão preparados. Lembra de José? Dá um sonho para Faraó, o Faraó chama José, é o seguinte, tive esse sonho aqui, não estou entendendo. José, pois eu entendi. 7 anos de fartura. Oh, glória a Deus, maravilha, sim, mas vai vir 7 anos de seca também. Nesse ano de fartura, não coma tudo, não aproveite. Faça mantimento, guarde os mantimentos, faça reservatórios, para que nos 7 anos de seca, de sofrimento, o país não quebre. É exatamente isso que Deus está falando para o momento agora. Isso é uma palavra real. Para o momento que se chama hoje, guarde mantimentos para que você não tenha necessidade. Se você não tem condições de guardar muito, guarde pouco e Deus multiplica. Tá? Ouça a palavra do Senhor. A gente não está aqui para aparecer, para querer ganhar like, a gente está anunciando a palavra que Deus mandou. Amém? Eu falo a gente porque eu não estou sozinho. Tem muita gente anunciando pelo mundo inteiro. Eu sou só mais um. Amém? Então, recapitulando, ações práticas para você ser arrebatado, para te preparar para você ser arrebatado ainda em 2023. Fé, botija cheia. Para encher a botija é sacrifício do pecado, oração, relógio de oração, se manter ligado às escrituras e obediência ao que Deus fala, inclusive guardar mantimento. Lamparinas acesas, você se manter como a luz do mundo, tá? Aceso, aguardando noite e dia. Jesus pode vir a qualquer momento. Incenso agradável, adore, louve muito ao Senhor, engrandeça muito o nome do Senhor. Semente lançada, fale de Jesus, fale do arrebatamento, fale que a grande tribulação já está às portas, mas o arrebatamento chega antes. Avise as pessoas. Frutos produzidos, não adianta anunciar sem ter bom fruto. Não adianta você sair anunciando se você não é um bom exemplo. Tá? Tenha bom caráter, trabalhe com as pessoas, ajude quem você puder, mas quem não quiser, sal da terra. 7ª e última dica, mantenha a paz com todos. Amém? Não entre em contenda, não entre em discussão, não entre em debate com ninguém, nem com os membros da sua família. É o momento de você ser o mais sereno possível. Leia os frutos do Espírito e você vai ver que é tudo calmaria ali, mar manso. Amém? 7 conselhos, ordenanças e indicações do próprio Deus para você se preparar praticamente na sua rotina para você ser arrebatado ainda esse ano em 2023, o mais próximo possível. Amém? Vamos orar. Senhor, o nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, sempre precisa, sempre cuidando de nós. Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. Yahweh Elohim, grande eu sou. Grande Deus poderoso, nos concentra na Tua presença e no Teu Espírito, Pai. Oh, Pai, nos guarda no sangue de Jesus nas nossas iniquidades, nos guarda, Pai, revestido com as águas do Teu Espírito Santo, puros e santificados, Pai. Que o Senhor nos veja como santos, como escolhidos que sobem em nome de Jesus. Obrigado pelo Teu cuidado, pelos Teus avisos, pelo Teu direcionamento, porque precisamos de Ti, Senhor. Sem o Senhor estamos perdidos nesse mundo, não sabemos o que é, o que não é, o que fazer, ou o que deixar de fazer, mas pela Tua palavra nós temos a quem obedecer.
Obrigado por nos dar a direção, Senhor. Abençoa cada pessoa conectada a esse vídeo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre os ouvidos, abre a mente, abre o coração pelo teu Espírito Santo, os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, para que ouçam e creiam na tua palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que essa colheita, Pai, seja farta. Que a tua colheita, Pai, arrebate muitos dos seus em nome de Jesus. Arrebata a nossa casa, Pai. Tem misericórdia, compaixão, Pai. Em nome de Jesus. Seja conosco todos os dias da nossa vida, porque sem o Senhor não existimos. Somos gratos pela tua vida em nós. Seja conosco hoje e eternamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te pedimos, já te agradecendo por todas as bênçãos derramadas sobre nós. Bênçãos que não merecemos, mas pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, recebemos. Perdoa todos os nossos pecados, todos, para que sejamos vistos e aceitos como incenso suave, como aroma agradável, como puros diante do Senhor, através do sangue do Cordeiro e das águas purificadoras do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém a todos. A paz do Senhor a todos. Só recapitulando, @RubensMCJúnior. Segue no YouTube, Instagram principalmente, onde eu tenho postado mais coisas. Mas façam parte do grupo de oração específico sobre o Apocalipse. Telegram, Grupo Apocalipse. Temos orações, são cultos online, meu irmão. Oração e palavra, conversa, testemunho, todo dia, de segunda a sexta e alguns domingos. Tá? No sábado a gente tem o nosso sabático, onde a gente se santifica. Mas de segunda a sexta, 7 horas da noite, tem sempre. Tá? Aí alguns domingos a gente faz também. Amém? Fique atento, se você já está em outro grupo, fique conectado, invista seu tempo em informações, em santidades a respeito do arrebatamento em nome de Jesus. E você será muito abençoado. Você será livre da grande tribulação. Amém? Deus os abençoe e fiquem na paz do Senhor.